Mas antes, só porque a informação chegou agora, por isso que eu estava dando uma orelhadinha aqui, graças ao querido companheiro nosso Alfredo dos Santos Lueblin, ex-árbitro da FIFA, Vanderlei. Grande Lueblin. A reportagem está no portal Nosso Palestra, mas pode estar em qualquer lugar. É o seguinte: analista de arbitragem da Federação Paulista e da CBF provoca Flamengo e Palmeiras após eliminações na Copa do Brasil e acaba afastado. Quem é o cara? Márcio Tragante, é só olhar no perfil dele. Ele coloca uma nova dupla sertaneja, Cheirinho e Chorão. O Cheirinho é o Diego, o Chorão é o Dudu, tal, enfim, né? Certo. E aí fala, pô, copinha, no caso, copinha do Brasil manchada, kkkkkkkk, normal, como qualquer outra pessoa. O problema é que ele é analista de arbitragem da Federação Paulista e da CBF, analista de VAR. Na semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, ele trabalhou, ele fazia parte do VAR da Federação Paulista. O Márcio Tragante, que teria feito a mesma coisa quando o Palmeiras foi eliminado na Libertadores passada. Acabou de ser uma nota oficial, você pode ler ali inclusive no site da Federação Paulista a respeito disso, a partir da denúncia de Alfredo dos Santos Lueblin, que a gente repercutiu aqui no nosso palestra, que eu estou tentando aqui achar a nota oficial da Federação Paulista, eu vou achar. Mas o Pedro Marques tá dando também uma fuçada aí. Aqui, por favor. Se ele encontrar, a gente coloca na tela. Porque é um negócio da série inacreditável. Tá aqui, a Federação. Federação Paulista, tal, já o afastou, né? Não, já eu acho, enfim, e já passo aqui. Mas é um negócio inacreditável, porque ele é analista de VAR. É como se fosse o Weber Roberto Lopes pegando um grande árbitro e analista. Ele trabalha no VAR. E você ainda fazer, como a gente brinca aqui, todo mundo, parece que o Vampeta brinca um pouquinho também, mas ele é pago, claro, no caso ele é pago pelo Palmeiras, porque não é pelo Palmeiras, pelos clubes pagam a arbitragem. E o cara pode ter torcida, tem todo o direito e zoar pro amigo, ele no pode grupo falar, do WhatsApp pode zoar. Ele pode esculhambar, vou dar um exemplo, ele pode esculhambar, por exemplo, uma coisa bem hoje fazendo sucesso. Pode esculhambar o La Casa de Papel. Sim, boa, perfeito, boa. Ele pode fazer o que ele quiser, né? É o cara da arbitragem e acha uma droga séria ou acha uma droga maravilhosa. Isso. O que não pode é meter o bico no futebol, criticando este ou aquele. O Mauro tem razão, porque ele trabalha. Atenção, mesmo que ele seja perfeito naquilo que ele faz. O tema que eu tento achar de uma maneira mais elegante, complicado. Ele é burro. Não. Ele é burro, porque ele tá perdendo o emprego dele, a função dele, o job dele, o bico. E é absolutamente despreparado. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Tá aqui, a nota oficial da Federação. Informada sobre essas postagens, a Federação Paulista de Futebol verificou a veracidade das informações com o senhor Márcio Tragante, que confirmou ter realizado os posts que aí é uma nota oficial. É a nota oficial da Federação Paulista. Pode mandar pro Pedro? Vamos mandar aqui. Manda pro WhatsApp do Pedro, por favor. E aí, imediatamente a diretoria de arbitragem afastou o mesmo de todas as atividades da Federação Paulista como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados pela FPF, encaminhou o caso para a corregedoria de arbitragem, se é que dá para corrigir uma atitude como essa. Bandeira, claro que pode, nós também. Você veja como todo mundo tem. O problema é o seguinte, o cara hoje em dia, com rede social, tudo que você coloca, alguém vai ver. Mas deve ser alguém num vai grupo ver. do WhatsApp. Ou seja, o cara não pode tornar. Ele tem responsabilidades profissionais na função dele. Inacreditável que alguém seja tão burro, com todo respeito, é o titular absoluto da esquadra Azurra. Não a esquadra Azurra, a esquadra que zurra, porque é um negócio inacreditável. Veja bem, nessa linha aí, né? Nem sei pra que ele torce, ele não falou pra que ele torce. Sim, ele gozou o Flamengo e gozou o Palmeiras. Tudo bem. Muito provavelmente não é flamenguista e nem palmeirense. Mas nem sei pra que ele torce. Veja, ainda bem que jogaram na gaveta, jogaram pela janela, rasgaram e jogaram pela janela. Recentemente, um ilustre deputado, que o trabalho é intenso, a gente sabe de muitos parlamentares, é uma coisa desgastante, tá certo? A gente sabe disso, muito desgastante. Ele apresentou um projeto para que todo árbitro de futebol diga para que time torce. Atenção, o cara é deputado, parlamentar federal, e apresentou um projeto para que todo árbitro seja obrigado a dizer para quem ele torce. Claro que isso foi pro lixo, evidentemente. Mas só o fato do cara ter usado papel, aquele negócio todo, para imprimir, para mandar pros outros parlamentares para endossarem a ideia dele. Veja, você acha que pode? É isso aí nessa linha que eu moro. Por mais honesto, correto, preciso, executando brilhantemente a sua função, se o árbitro Zé Manuel de Barros
Ele já anunciou antes que ele é um torcedor do Corinthians. Mas todo mundo sabe que antes dele falar isso, ele era perfeito. Um lateral que ele inverter a favor do Corinthians, um lateralzinho, uma coisa no meio do campo, uma coisa boba, tá morto. Então, veja... É questão de inteligência, né? E aí, Respeito, mesmo educação. que você não escale mais esse ato pra apitar, jamais um jogo do time que ele falou que tosse, Mas se o resultado do jogo que ele vai apitar interessar pro time que ele falou que tosse, pronto, já bom, vai. tá bom, então levante-se em conta. Ele não vai poder apitar mais. Levante-se em conta que faz 60%, por exemplo, do trio de arbitragem, do quarteto, do quadro de arbitragem, se identifique como torcedor do Palmeiras, por exemplo, 60%. Quer dizer que 60% do quadro. Não, mas 60% do quadro não pode mais ser escalado em jogo no Palmeiras. Quer dizer, o cara não pensa antes de fazer um negócio desse. É uma coisa que. Um negócio. É nominável. Chegou porque, aí? Chegou aí? Chegou, eu tô pegando só o link, porque me mandaram um texto. Eu tô pegando o link da nota oficial pra mostrar bonitinho. Eu tô pensando exatamente isso, Vanderlei. É o seguinte: aqui é o Diabinho ou o Santinho falando pra ele, cara, não é possível que você não entenda o que você faz da vida. Pode zoar no grupo do WhatsApp, pode zoar no churrasco, gente, não é acreditável, velho. É de burrice, velho. É ser burro. Até em grupo de WhatsApp, eu acho que. Você tem que tomar cuidado agora. Pela posição, você já passou por isso. Não, sim. Todos nós. Coisa muito mais séria. Então, nem grupo de WhatsApp de amigos. Não dá. Tem situações que não dá pra brincar. Não dá. Você pode até numa roda tomando gelo, e olhe conversar lá. E olhe lá, se ninguém estiver gravando. Não, hoje mesmo, o grupo aquele grupo né? que vazou, infelizmente, algo muito mais sério que aconteceu comigo, enfim. Os meus amigos de infância, de mais de 40 anos de amizade. Primeiro acaba a amizade. Sim. Cria um grau de desconfiança enorme, porque é um grupo de 40, mais um, fez isso. Você começa. Mas vaza pessoas públicas, vaza pra nesse caso não foi no grupo do WhatsApp, foi na rede social dele. Não, e foi reiterado às vezes. Ele pelo menos assumiu que foi ele mesmo. Não é que nem o outro que joga, que foi o meu primo que postou. Não, tava aquelas coisas, né, que a gente sabe que acontece, não devia acontecer. Pisou na bola. E reiterado às vezes. Não é possível que o cara. Eu sou árbitro. Mas eu vou zoar um time, dois times, que seja meio time. Gente, olha, falando assim, até zoar a Argentina, que se eliminada, não é o caso, cara. Você é um assistente de vídeo da Federação Paulista e da CBF, cara. Que amanhã pode ser escalado para trabalhar na Libertadores. Na Libertadores, que seja, né? Como é que a gente sabe que ele torce? Aí pega lá a mensagem dele dizendo que odeia os hermanos. E aí? Né? Negócio, gente, é um negócio tão inominável. E aí mesmo você não acredita que é apesar da brincadeira, ele jamais no trabalho dele deixa isso influenciar. Vai trabalhar no jogo, vai ser honesto 100%. Aquela história da mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta, aquela coisa toda. Pode ser, não tem problema, mas... De repente ele faz tudo certo, mas hoje em dia, eu inominável... ainda mais mexendo com futebol, que é um negócio que envolve tanta paixão. Eu inominável o único problema aí é a função dele, só isso. Se ele não fosse qualquer outra... Tem a foto dele aí, não? Podia ser ex-árbitro. Tá valendo. É isso aí. Sabe, assim, de ver a família dele, os amigos dele, os colegas dele, falaram, cara, não é possível que você dê um tiro na orelha, não no pé, né? Na orelha. Não, foi... O tamanho do Flávio Prado. Faltou. Nossa, sensibilidade. Pra não chamar... Faltou sensibilidade. Pra não usar a palavra do Mauro Mendes. Porque o Mauro ficou irritado. Até porque envolve um pouquinho também, mas assim... Claro que essa comentário do Mauro Betti também veio misturado um pouquinho... Sim, tá no nosso palestra de sangue. Também porque me sinto... Mas na boa, e até me sinto. Mas ele não esconde, né? Não escondo, primeiro, e segundo, até em nome da arbitragem que eu defendo, até por ter feito curso de arbitragem, sabe? Eu tento entender o outro lado, eu fiz curso de arbitragem, não sou árbitro também, mas enfim, eu quero, dentro do possível, defender o que é defensável, mas isso aqui é, mas nem a expressão batom na cueca, é um negócio tão inacreditável que alguém possa ter feito um negócio desse. E reiterado às vezes. E tem, quando foi? Ele fez, hoje ou fez? Não, fez ontem. Fez ontem, a informação chegou ontem à noite, na verdade, mas eu tava... Ele retweetou ou foi ele mesmo? Não, ele mesmo. Duas postagens seguidas. Pode ter retweetado. Por exemplo, até se tela, pega... Conseguimos. Curtida. Boa. Nota da federação. Boa produção. Então, boa, Pedro Marques. Já a federação foi procurada, eles mandaram essa resposta lá pro site, não é isso? Então, que é o nosso palestra? Nosso palestra, assim? Exatamente. Então, informada, eu vou ler novamente aqui para você que está sintonizando agora, está chegando agora. Então, informada sobre as postagens, a federação verificou a veracidade das informações com o senhor Márcio Tragante, é isso mesmo, né? Que confirmou ter realizado a postagem.
Imediatamente, a diretoria de arbitragem afastou o mesmo de todas as atividades como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados da federação e encaminhou o caso para a Corregedoria de Arbitragem para que tome as providências cabíveis. A federação ressalta que repudia de maneira veemente a atitude de Tragante, uma conduta inaceitável, antiprofissional, que não condiz com os princípios. Bom, eu só queria dizer assim, fiquei em dúvida agora, mas eu vou só falar, não justifica, não poderia ter feito isso. O Mauro falou várias vezes que ele pertence ao VAR. Isso. Eu não tenho certeza. Por esse texto. Ele foi bandeirinha. Eu atuo em campo e também analista de arbitragem, de análise de arbitragem. Isso, exatamente. Porque aqui, também, como avaliador de arbitragem, não necessariamente participa do VAR. Ele participou do VAR, por exemplo, na semifinal do Paulista. Tá bom. Então é só isso. Nesse texto aí, a federação poderia ter dito, né? Barra, avaliador de arbitragem, barra. Ele era assistente, foi bandeirinha, estava agora assistente de VAR. Entendi. E aliás. E na semifinal, o jogo que o São Paulo ganhou nos pênaltis, ele foi o VAR do jogo. E nós estamos numa semana em que todo mundo que é envolvido. Tem as postagens? Todo mundo que é envolvido com arbitragem. O Wilson Gonçalves, o retorno, me informa, ao lado do Pedro Marques. Nós temos então a postagem, podemos colocar. Tá lá, olha lá. É dele mesmo, olha lá. É dele mesmo. É isso que ele diz, copinha manchada, kkkk. No caso da Copa do Brasil, em relação ao Paulista, Paulistinha, aquela infelicidade também do presidente do Palmeiras. Certo. E depois, Mauro, às 7 horas, olha lá, nova dupla sertaneja, aquilo lá, Cheirinho, que é o Diego do Flamengo, e Chorão, que é o Dudu do Palmeiras. E kkkk. Analista de arbitragem do VAR. E aí, Não, porque se você passa no grupo de WhatsApp, o cara falou, toquei, vai, não é bom convém, mas aí publicou, né, que é 2 vezes, né, inominável. Então, quem é envolvido em arbitragem nessa semana não devia estar falando muita coisa. Não devia estar, nesse caso, a semana em todas. No VAR, os caras conseguiram errar. Também. Não teve jogo que passou sem um erro ou outro, e no caso de Flamengo e Palmeiras, foram jogos em que a arbitragem mandou muito mal. Mas assim, usando o VAR, cara. Olha bem, eu acho que, por exemplo, em relação ao jogo do Palmeiras, é erro mesmo, porque se o cara. De interpretação. Se o cara vai tendencioso, o cara que anula um pênalti. Um gol, os 47 do time da casa. Se o cara vai pra complicar, o cara opinião dele, o cara vai dar o pênalti e não vai dar o gol. Não, eu também... É erro mesmo. É erro, não, é incompetência mesmo. Não, porque tem gente que fala assim, não, o cara tá comprado, o cara tá vendido, não, é erro. Tem uma coisa que desde a Copa do Mundo foi a primeira com a utilização de VAR. Eu vi em alguns jogos que eu narrei, o que eu vi era o árbitro acertar na arbitragem de campo, ir pro VAR e errar. Porque assim, cada vez estou me convencendo mais que os árbitros estão tendo uma grande dificuldade para interpretar lances que eles são acostumados a interpretar ali dentro do campo. Eles erram na hora de interpretar pela televisão. Porque requer uma certa experiência disso. Que o Mauro tem, que o Vanderlei tem pelos anos acompanhando jogos e analisando. E a gente analisa muito a arbitragem pela televisão. E a gente julga muito a arbitragem pela televisão. Eu fui um dos defensores do VAR que dizia assim, é sacanagem, a gente tem televisão e replay pra ver, e o árbitro lá dentro de campo tem que decidir em segundos. Agora ele tem as mesmas armas. Mas ele, assim, tá faltando a esses homens que trabalham no VAR uma certa experiência, traquejo pra isso, pra interpretar que, como diz o Mauro Betting, em slow motion, beijo de neta em avó em agressão, ou seja, eles acertam o lance de campo, vão pro vídeo e erram. Porque não tem hábito, não são acostumados. Mas aí, Zé, aí eu sou obrigado. Só para contrapor o que você está falando. Ele não apita todo dia. Então, ele assiste, ele trabalha em 5 jogos por mês, por exemplo, e teoricamente assiste 30 jogos pela TV. Então, o ensaio que você fez, e que você é bom nisso, assistindo pela TV, ele também fez. E aí? Mas na hora da adrenalina do jogo, Vanderlei, aquela experiência então, de 10, 15 anos que ele tem de campo, porque senão ele tem um reflexo pra marcar, pra enxergar coisas ali no campo. Que ele não tem ali com milhares de pessoas gritando na orelha dele na arquibancada. Aí já é uma questão de comissão foco. Técnica e jogadores. Naquela adrenalina, naquela pressão, não é a mesma coisa. Então, tá bom. No sofá, é uma questão de foca, de pressão, de força psicológica. Tá certo, você tem razão. Eu não sei se a CBF não deveria utilizar esses comentaristas de arbitragem de TV, que há anos trabalham nisso, para ficar lá no VAR.
Sei lá, para analisar. Aliás, a tendência disso. Aliás, a tendência, eu citei até o Weber Roberto Lopes, que ele tem sido cada vez mais árbitro de VAR, e é uma tendência, aliás, da CBF, correto, e mundial também, usar os ex-árbitros, ou aqueles que estejam terminando. O fechamento da carreira. Para fazer, que é sensacional. Eu acho pra todo mundo. Eu acho que valeria a pena uma experiência assim, porque esse árbitro que apita a quarta no campo, quando ele vai no fim de semana pra TV, parece que muda a chavinha, mas ele não consegue mudar. Entendi. Porque, cara, por exemplo, deixa eu falar uma coisa, narrador, tem um lance que você fala, você vê e narra o lance, e você nem viu direito, mas é um instinto. Aí depois você vai, pô, acertei. Acertou, errou. E assim, não deu nem tempo de pensar, de raciocinar, mas é o quê? Traquejo. Anos fazendo aquilo, vendo aquilo. E o árbitro é a mesma coisa, cara. Ele faz tanto aquilo. E aí, quando você tira ele do campo pra ver na TV, eu acho que ele erra.